Pessoal, boa tarde. Para tirar uma dúvida de Samara, ela me perguntou a diferença entre a resistência saturada e não saturada. A gente volta ao slide da aula 2.2, no qual a gente tem que a curva característica a vazio, ela é linear até um certo ponto. Depois desse ponto, o material ferromagnético começa a apresentar saturação, o que faz com que a curva apresente uma certa curvatura. Já o ensaio de curto-circuito, ela sempre vai ter uma característica linear, porque a gente nunca vai ter a saturação devido à oposição do campo magnético do enrolamento de campo e do campo magnético do enrolamento de armadura. De tal forma, essa curva característica de curto-circuito, ela é sempre linear. Tá, professor, e o que é que tem a ver isso? Com essas duas curvas, nós conseguimos calcular a resistência saturada e não saturada de uma máquina. E o que é a resistência saturada? A resistência saturada nada mais é do que o valor de EA, que é medido no ensaio a vazio, dividido pelo valor de IA', que é medido no ensaio de curto-circuito. Professor, não entendi nada. Então, basicamente, a resistência saturada, ela vem num valor de IA, que para esse valor de IA, na verdade, para esse valor de IA, a gente tem uma dada corrente de campo chamada IF. Tem uma corrente de campo aqui chamada IF, certo? Para essa corrente de campo, a gente tem um valor de A saturado. Por que saturado? Porque ele está aqui já na região de saturação da curva característica de A vazio. Então, você já está no meio da curva, ele já não é mais uma reta. Então, esse valor de corrente de campo me gerou um EA, que a gente chama de EA saturado. E durante a curva, o ensaio de curto-circuito, com a curva característica de curto-circuito, para esse mesmo valor de corrente de campo, foi gerada uma corrente IA'. Então, isso tudo, que é a resistência saturada, ela é baseada aqui. Para uma mesma corrente de campo, foi gerada uma tensão EA na curva característica a vazio. Então, EA, como ela já está na curvatura, é A saturado. E para essa mesma corrente de campo, foi gerado no ensaio de curto-circuito um valor IA'. Logo assim, aqui é um S, a resistência síncrona saturada vai ser o valor de EA dividido pelo valor de IA', que foi gerada pela mesma corrente de campo IF. Professor, e a resistência não saturada? Imaginem que essa linha não apresentasse saturação. Como ela seria? Ela seria dessa forma aqui, o que a gente chama de linha de entreferro. E a resistência não saturada é exatamente o valor de tensão que seria criado por essa corrente de campo se a curva a vazio não apresentasse saturação. Se a curva a vazio fosse igual à linha de entreferro. Então, para esse valor de F, na linha de entreferro, seria gerada uma corrente, uma tensão interna na armadura de EA não saturado. Para essa mesma corrente de campo, no ensaio de curto-circuito, foi gerada uma corrente IA, que é a corrente de armadura. E aí eu tenho que a tensão de armadura não saturada, dividido pela corrente de armadura da característica de curto-circuito, ela é igual à resistência síncrona, que é um S, não saturada. Bora lá repetindo. O que é a resistência síncrona saturada? É o valor de tensão gerado por uma dada corrente de campo na curva característica a vazio. Então, eu tenho a tensão EA saturada na curva característica a vazio. Para essa mesma corrente de campo, eu tenho na curva característica de curto-circuito a geração de uma corrente de armadura chamada IA'. Então, a resistência síncrona saturada é o valor da tensão EA da
curva característica vazio, dividido pela corrente IA da curva característica de curto-circuito para uma mesma corrente de campo. Já a resistência síncrona não saturada é a tensão gerada por uma corrente de campo na linha do entreferro, dividido por uma corrente de armadura gerada por essa mesma corrente de campo no ensaio de curto-circuito. E aí a gente tem a tensão de armadura não saturada, obtida na linha de campo, dividido por I' da curva característica do curto-circuito. Observem que o valor que eu tenho que referenciar é IF, que é a corrente de campo. Perfeito? Um abraço a todos e bons estudos.